aqui transmitir, só para a gente começar, porque Pode eu falei, né? Mas, pessoal, estamos aqui mais um pouquinho juntos na casa da tia Bá. Aqui está ela para dar um oi para vocês. Eu nem sei como é que eu tô. Tá linda, tia Bá. Tá uma bênção, tá maravilha. Então, nós estamos juntos, né? Mais uma vez, obrigado, tia Bá, obrigado por a gente estar junto aqui, né? De nada. Estamos juntos. E é assim, queridos, nós vamos seguindo no Senhor, né, tia Bá? Vamos seguindo no Senhor. O senhor tem que orar por mim, porque Estamos orando, tia eu Bá, estamos orando. com um problema sério aí das duas, né? Uhum. Uma o grau de amizade, né? A gente nessa relação com parentes que são próximos, né? Pessoal bem próximo, assim, né? Depois também vizinhos, e a gente mora muito como você, né? Cheguei aqui, estava aquela senhora, são pessoas de conhecimento há muitos anos, né? Então, esses relacionamentos, eles acabam sendo alcançados pela graça de Deus, no sentido, né? Das pessoas serem tocadas pelo Espírito. Não tem jeito, vai tocar, né? E a gente está orando, sim, porque nesses últimos tempos, tu tens conseguido, pela graça de Deus, ver algumas pessoas expor o coração para ti, sobre o amor que tem por ti, sobre, né, o carinho e a aproximação. Tem alguns vizinhos assim. E a gente tem que orar mesmo, porque Satanás, ele não para, né? O maligno não para. Tem o maligno e tem o próprio coração das pessoas. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai mostrar para a gente as lutas que estão em várias dimensões, né? A luta no mundo, assim, a luta entre as pessoas próximas, que a gente está vendo coisas assim que acontecem, a luta dentro da nossa própria vida, do nosso coração. Paulo fala muito de 3 tribunais, né? O apóstolo. Ele diz assim, eu estou até, ele fala assim, né? Eu estou cansado de ser julgado pelo tribunal do mundo, né? Pelo tribunal dos cristãos, porque os cristãos julgavam muito ele, alguns até diziam que ele era um falso profeta, o apóstolo Paulo, né? Porque imagina você, ele era fariseu, judeu, né? Fariseu, e ao mesmo tempo perseguia cristãos, como a gente vê ali no testemunho ali da palavra, né? Depois ele vai e é alcançado por Cristo. Aí pronto, naquele momento, quase ninguém sabia isso. E não tinha assim as redes sociais como tem hoje, não tinha ninguém fazendo selfie quando Saulo caiu do cavalo, né? Nada disso, era uma coisa que era muito restrita, né? Entre ele e Deus. Entre ele e Deus, ali, aquele povo cristão pertinho ali da cidade, e em Damasco, né? Que aconteceu isso daí. E até que a turma toda sempre tinha muito medo do Saulo, porque ele sempre ia, como foi para Damasco, para prender cristãos assim como nós, os irmãos. E foi que muita gente, a vida inteira dele, ele foi perseguido pelos judeus e pelos cristãos, uma boa parte, né? Então ele era muito só. Tinha alguns só, o Lucas, por exemplo, o Lucas aqui na Bíblia, que era médico, que ficou junto com o Paulo. Depois ele passou a ser chamado de Paulo. E o Lucas ia junto. Depois tinha o Marcos mais para frente, mas assim, era uma turma muito... Depois ele foi morar em Antioquia, aí tinha lá os irmãos que estavam junto com ele, né? Então ele diz, olha, eu sou julgado pelo mundo, sou julgado pelos cristãos e, por último, sou julgado pela minha própria consciência. Ele fala assim, esses 3 tribunais são pesados demais, né? O mundo julga muito pesado, os cristãos também, eles são muito difíceis, não todos, evidente, mas o cristão tem uma dificuldade de ser na mão do Senhor, de ficar humilde na mão do Senhor. Às vezes tem cristão que é
mais duro do que o pessoal do mundo. Mas é isso. E a mente da gente, que é terrível, porque ela julga muito a gente mesmo. A gente toda hora... a gente fica na dúvida, né? E fica assim, né? No meio da luta. Aí ele diz assim, eu agora estou cansado. Ele fala assim, eu não quero mais... Eu só quero agora, a partir daqui, eu não vou mais ligar nem para o mundo, nem para os cristãos, no sentido de ser julgado, e nem para a minha mente. Eu vou ser agora julgado por Cristo. Eu vou me preocupar só com o que Cristo acha de mim. Então isso é uma revelação preciosa, porque é uma caminhada que a gente passa no longo da vida, no meio dessas lutas todas, né? Então é falar, Senhor, eu nem sei como me julgar, só Tu. Então eu peço que o Senhor me conduza sempre, né, me abençoe, né, que a Tua palavra molde o meu coração todo dia. Eu não vou mais me preocupar em ficar pensando o que o mundo pensa de mim, ou o que os cristãos pensam de mim, ou o que eu mesmo penso de mim. Porque senão eu vou ficar agoniado. Eu já estou agoniado, ele falou. Então, a partir daqui, ó, só o Senhor. Pois foi o que eu falei para o senhor em outras palavras. Sim. Não sei se eu me expliquei. Sim. Eu vendo isso... É uma luta, né, Tiabá? Eu desanimo um pouco, né? Entendeu? Eu entendo, Mas porque... tá na mão de Deus. Sim. Mas eu sei Sim, que tá ainda na mão mais dele. isso daí que você falou, Mas, né? Essa coisa aí da pessoa mas ficar... eu sou fraca também, né? Então, ele entende isso. Você Sim. entende? Não, é muito Porque difícil. A gente, quando pensa que... Tá engrenando, né? Eu sei. Não, é assim... Então, ele que me julgue também. Sim. Realmente é complicado, né? Claro. Não, ainda mais assim, a gente vê aqui na Escritura, tem até que um hino, né? Tem um hino que diz assim, quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. É um hino antigo, né? Ele é antigo do cantor cristão. Eu esqueci a melodia direito, mas é assim. O que a gente nota são os escritos de Paulo aqui em Corinto, quando ele fala sobre isso. Ele fala, meus irmãos, a gente precisa crescer, né, em Cristo. E aí a gente vê assim, ele fala aqui em Coríntios, né? Muitos de vocês não cresceram. Às vezes até tem muitos que nem se entregaram a Cristo, né, Tiabá? Vai saber. Mas enfim, a gente não sabe essa parte. Aí ele chega ao ponto de dizer aqui, eu tentei falar com vocês, mas de forma espiritual, como ele diz aqui, Coríntios 2, né? 1 Coríntios... Eu tentei falar com vocês de forma espiritual, mas eu não consegui, porque vocês pareciam um pessoal do mundo. Aí eu vi uma coisa assim, ficava encantado com uma coisa do mundo. Né? Aí a gente vê aquilo e vocês estão ficando para trás no sentido da direção de Cristo. Vocês estão ficando aí enrolados, embaraçados, né? Então tem muito isso mesmo. E é ruim quando a gente está perto daquelas pessoas e vê isso daí neles, né? Esse embaraço. E não vão. Andam, mas não pelo Cristo, pelo Senhor. Andam pelas motivações deles mesmo, né, Tiabá? Então, é uma luta. Complicado, né? É complicado, mas nós vamos seguindo. Né? Lógico. Nós vamos seguindo, e Jesus falou aqui em Mateus também, ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então Jesus diz assim, Deus é o dono de tudo. Ele é o dono. Né? A gente, olha só, o reino dos céus, que é o reino de Deus, que é o dono de tudo, vai chegar o dia que ele vai ajustar contas.
Ele fala aqui, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, se o pessoal pensa que vai viver na vida aí e não vai prestar contas a ninguém, que ele é tudo, não é assim. Né? A gente nasceu aqui no mundo, o mundo já estava aqui. E foi feito por alguém. E Deus fez. Então, ele deu para nós a vida, ele deu assim, ele nos colocou como usuários, administradores, mas não como donos. Ele é o dono. Então Jesus disse aqui, ele está tentando chamar a atenção de que ele, como dono, vai pedir contas de todo mundo que está vivendo. No sentido de que eu deixei explicadinho para vocês como que funciona o mundo, como que funciona vocês, como que é para viver, de fato, a vida e a salvação, que vocês precisam pensar sobre isso, porque a coisa toda aconteceu dentro do coração de vocês, de tal modo que aconteceu uma contaminação, aconteceu uma morte, não a primeira, a segunda, né, que é absurdamente pior, como fala em Apocalipse, bem-aventurados aqueles que não têm a segunda morte. Né? Então a gente sabe que Cristo, Deus está dizendo isso. Então um dia vai chegar que tudo vai ser prestado contas. Né? O mundo vai prestar contas a Deus, o universo, as galáxias, tudo vai prestar contas. E é claro, o Senhor diz, eu transformo tudo em um novo céu, uma nova terra. Ele está deixando bem claro tudo isso. Tem uma nova vida para vocês viver. Agora, é preciso pensar sobre isso, entregar a vida a Cristo, né? E um dia vai chegar, nós temos o que mais? Nós temos o ar que respiramos, o planeta que vivemos, os bens, olha só. Esses bens que a gente tem aqui, o que acontece com eles? Outras pessoas tiveram no passado. Às vezes nem era casa, nem era carro, mas era o lugar, o planeta, enfim, os dinheiros que a gente usa, outras pessoas antes de nós usaram. Aí um dia eles saíram do mundo, foram para comparecer perante Deus. E nós estamos usando os lugares que um dia foram usados por outros. E dinheiros e bens, um dia todos os nossos bens também nós vamos partir daqui? O que vai acontecer? O que vai acontecer com os bens? Espera aí, não, Jesus está falando que é importante pensar. Até ele perguntou para aquele homem, né? Ele falou assim, eu tenho muita coisa, eu vou construir mais celeiros, vou guardar mais coisas. Aí o anjo do Senhor tocou no ombro dele e falou assim, mas e aí? O que você tem? Para quem será? Qual foi a tua preocupação de administrar os teus bens de tal modo que você tenha uma sabedoria para lidar com tudo? Tu tem, Deus deu, e você cuidou, cresceu, mas para quem? Porque os bens vão ficar para pessoas, com certeza. Se você se preocupou ou não, vão ficar. E se não se preocupou, vão para aleatório, cada um vai pegar uma parte, acabou. Né? Os dinheiros, as cadeiras, as coisas, tudo vai para outros. Agora, se você tiver sabedoria, você vai pedir a Deus sabedoria para lidar também com tudo que tu tens, dando direção. É como alguém que planta, né? Ele planta planejando tudo para que quando nasça fica fácil colher. Então, a palavra do Senhor é de bênção, sim, de privilégios e responsabilidades, né? Senhor, então tudo que eu tenho, a primeira coisa que Deus fala para fazer é o quê? Entregar a Deus, consagrar. Fala, Senhor, eu consagro tudo a Ti, até um copo d'água, até uma moedinha, tudo está consagrado a Ti, Senhor. E aí, esse é o primeiro ponto. Aí depois você tem aí Deus vai te abençoando para você saber no Senhor o que fazer com tudo.
também, porque ele diz aqui, ó, até ele fala assim, ele deu assim, e trouxeram um que devia 10.000 denários, isso é muito dinheiro. 10.000 denários é igual a salário de 20 anos, mais ou menos, 20, 25, por aí, 25, é uma vida. Então, Deus nos deu coisas para a gente lidar com elas durante uma vida inteira, né? E aí ele vai pedir contas das coisas, dos denários, dos dinheiros, né? Denário, né? É a palavra dinheiro também. Então, os dinheiros que a gente tem. Então, eu vejo assim que falta a nossa vida, como Jesus está tentando colocar aqui, pensar também sobre tudo que a gente tem a nível de bênção, né? Até ele diz, quando você sabe o que fazer com teus recursos, quando você sabe, né? Deus está dizendo assim, o teu recurso que tu tens, quando você faz o uso de todos os recursos com temor do Senhor, com fé, vai acontecer que tudo o que foi envolvido para você ter essa poltrona, ou essa mesa, ou qualquer coisa, essa caneta, teu dinheiro, tuas joias, enfim, tudo que a gente tem, carro, casa, tudo que foi envolvido é abençoado. Deus está dizendo assim, é como se fosse uma pedrinha que cai assim na água e vai indo assim aquela onda, né? Então, o modo como cada pessoa de Cristo tem temor do Senhor para entender que os bens pertencem ao Senhor, significa que você, ao usar esses bens, ou estar vivendo eles assim, nessa sabedoria, tudo o que foi envolvido para ele existir vai ser abençoado. Mas onde que está isso? Está em Malaquias, está aqui, né? Mateus, Malaquias, Deus fala assim, lá ele usa a questão do povo de Israel, que ele estava, acho que umas décadas, que tinham voltado da Babilônia. Eles estavam presos lá, né? Aquela coisa do Daniel, da Nabucodonosor, tá? Os amigos de Daniel saíram, ficaram 70... Passou umas décadas e eles estavam numa crise muito grande. E Deus fala assim para eles, vocês estão se esquecendo de mim. Né? Então entra a questão do dízimo, a questão... Mas não era só isso, Deus está dizendo assim, vocês estão se esquecendo de mim, porque quando vocês se lembrarem de mim, e fizerem parte dos seus bens, vamos dizer assim, o culto de vocês também, tudo é culto a Deus, bens e tudo, né? E dízimo e tudo. Quando vocês fizerem isso no coração, aí ele fala, eu vou repreender o devorador. Está lá em Malaquias, tu lembra, né? Eu vou repreender o devorador e tudo aquilo que tenta destruir em volta tudo da nação e da colheita, do plantio, de tudo, eu vou impedir que aconteça isso. Então, nota que Deus estava revelando que a nossa vida, ela tem implicações espirituais, psíquicas, de vontades e de físicas, de corpo e materialmente mesmo. Né? Tanto é que Deus sempre fala para o povo de Israel, eu vou dar uma terra para vocês. A terra deles lá, né? Terra prometida, que era antes de Cristo. Agora, a nossa terra prometida é o céu, que também é um lugar. Enfim, o céu e a terra Deus fez, e o novo céu também, nova terra Ele fez. Então, essas percepções de que nossa vida, ela implica em ser uma vida com Deus no sentido espiritual e eterno, no sentido da vontade, psique, e no sentido do corpo e dos bens aqui também. Tudo que eu tenho, tanto é que as pessoas têm uma intuição de que os bens são importantes. Tem gente que pensa que o bem é tão importante que ele não reparte com ninguém.
É como aquele homem lá que Jesus falou, e como esse aqui, enfim, toda essa grandeza, né? Eu até tenho falado para os irmãos que eu acredito que precisamos crescer no entendimento de que Deus quer abençoar a terra usando nós. É claro, Ele quer isso, abençoar. Diz a Bíblia que toda a geração de Abraão foi abençoado na fidelidade de Abraão. Todos que vieram depois dele eram abençoados na fé que Abraão teve, né? Então, na tua fé, na nossa fé que estamos andando em Cristo, e nessa percepção de grandeza que tudo está envolvido, né? Não é uma coisa separada, não é só uma coisa de oração e de cânticos e coisas espirituais, é tudo. Então, nós estamos passando por aqui num propósito que é muito além, às vezes, em termos de abrangência, é além do que a gente entende. Mas Deus revela para nós que Ele está levando a gente nessas dimensões, que a gente ocupa um lugar na Terra. Você vê, né? O maligno tenta ocupar a Terra. Ele tenta. Tanto é que Jesus falou de Apocalipse, né? Que ele tenta fazer um reino aqui na Terra. Não vai conseguir. Ele só vai fazer a bagunça dele. Mas o reino de Deus está aqui nas nossas vidas, dentro do teu coração, do meu, e ele chama atenção assim: vamos servir ao Senhor sabendo que Ele é o Senhor e que de fato está controlando tudo. Vai pedir contas? Vai. Mas o pedir contas no sentido da gente em Cristo é uma bênção, porque Ele vai, como Jesus falou, Ele vai olhar para nós sim e vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Tu foste fiel a mim, tu amou a minha vida, tu quis conduzir tudo conforme o meu coração, então agora vem, entra no céu, entra aqui junto comigo, né? Então isso, para Deus, a vontade dele é que todo mundo, na hora da prestação de contas, vamos chamar assim, né? Na hora de estar junto com o Senhor lá e recebendo a palavra dele e tudo, fosse assim, né? Então no nosso coração a gente sabe que vai ser assim, e já é desde agora, né? E isso é uma palavra de, vamos dizer assim, despertamento para que mais sabedoria do Senhor aconteça em nossas vidas, e que diante de tudo isso que a gente vê, pessoas tendo várias atitudes ou diversas atitudes esquisitas, mas a irmã está aqui, nós estamos aqui, amando o Senhor, sendo fiéis a Ele em amor, em fé, esperança, e a bênção, como ele falou assim: eu vou repreender o devorador. Se tem gente querendo, se tem coisas querendo devorar, como Jesus falou que o diabo veio roubar, matar e destruir, o Senhor vai repreender, né? E nós vamos seguindo, né, Tiabá? Nós vamos seguindo. Pela fé, né? Pela fé é isso, né? Pela fé nós vamos. Ele deu os dons, deu a graça, né? E até ele comenta aqui mais para baixo de como que, até ele conta a história desse devedor aqui, no caso, e que o Senhor abençoou ele, perdoou a dívida dele, né, que ele tinha com lá o dono, né, das terras todas, desse rei. Ele perdoou. Aí quando ele foi embora, esse servo foi embora, agradeceu tudo e foi embora. E ele saiu e esse servo encontrou um conservo dele que devia para ele 100 denários. Aí era assim, denário é uma porcentagem bem pequena do talento. Então, assim, era só 100. O outro tinha 10 mil talentos, que era uma dívida absurda, né? De vida. Esse aqui devia 100 denários. É como se fosse comprar uns pães ali, mas devia para ele. Aí, só que esse servo que tinha sido perdoado de tanta coisa, ele falou para o outro assim: não vou te perdoar, você tem que me pagar tudo isso, tu tem que me pagar. Aí, opa, você quer atender, Tiago?
carregando. Ah, tá. Pois é, queridos, estamos agora comentando coisas da palavra do Senhor, recebendo da palavra do Senhor, em Mateus 18, 23 em diante, né? Tiabá foi ali atender, alguém ligou, está lá carregando o celular da Tiabá. E percebendo a graça de Deus e ao mesmo tempo o ensino do Senhor sobre a vida, né? Sobre a nossa vida, sobre a vida de todas as pessoas, de todo o universo, e o cuidado do Senhor em nos falar sobre o dom e ao mesmo tempo sobre a prestação de contas da nossa vida, e que é bênção. A prestação de contas no sentido de saber que a nossa vida em Cristo não é vã. Ela é, havendo compreensão da tua identidade, da tua conexão e tecidos do Senhor dentro de nós, é uma bênção. A lidar com os bens, com a nossa vida espiritual, a nossa vida as nossas vontades, né? As questões de todo o universo, né? E ao mesmo tempo o Senhor absoluto de tudo, que é o Senhor, né? E que tem nos conduzido e nos guardado, e ao mesmo tempo como que nós lidamos com tudo em relação a Ele, e como que nós lidamos com tudo em relação ao próximo, né? Ao próximo, que tem as suas lutas, que também tem as suas conexões com a gente, né? E isso é olhado pelo Senhor, e por isso Ele revela assim que o reino de Deus é desse jeito, né? Então nós precisamos estar atentos à nossa conexão com o Senhor, à nossa conexão nele, em nome de Cristo, com nossos talentos e dons, e a nossa conexão com os irmãos, com o próximo também, né? E ele chama a atenção desse amor que deve conduzir a nossa vida, né? Então, Tiabá, nessa graça de Cristo, vamos seguindo, né? Vamos, confiando nele, né? Tendo fé, sendo perseverante. Amém, é verdade. E vivendo assim, né? Que Deus abençoe. Que o inimigo mexe com a gente, mexe. Ele não vai parar, né, Tiabá? Até o dia de Cristo é como se fosse uma batalha mesmo, né? Então vamos celebrar o Senhor aqui. Eu vou preparar aqui as coisas. Ela estava lá ajeitando umas coisas junto com o Felipe, mas da outra vez acho que ela vem, se Deus quiser. Irmãos queridos, nós vamos celebrar agora, aqui está a Tiabá mais um pouquinho, né? E os irmãos sempre têm mandado lembrança. Obrigada. E a irmã Catiane está vindo para o Brasil hoje. A Catiane? Ela está vindo, ela vai... Ver o pai. Para ver o pai, e falar e ajudar ali um pouquinho, né? A turma. Então ela... E como é que está lá? O irmão José, ele está bem. Ele está muito bem, Tiabá. Está se recuperando bem. Está firme também? Está firme em Cristo. E está fazendo as fisioterapias dele. E ele está bem firme no Senhor. Assim, está bem alegre de estar em Cristo. Que bom. E vamos orando, né, pela família. Eu teve um período que eu tinha como base, acho que eu já falei para o senhor, que todas as coisas contribuem, né? Romano 8, sim. 28, não? Aham, 28. Sim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Segundo o seu mandamento. Amém. Tem Bíblia que é decreto, né? Certo, é verdade. Então, muito tempo eu tinha esse versículo, como tem até hoje, mas sim. tinha como base, entendeu? Certo, sim. Então, como é que se diz? A gente não entende, né? Tiabá, é isso. A ida dela, sim. Sim, é no verdade. acidente dele, e ele
ele Ficou. ficou e se decidiu, E né? se decidiu. Ele Então, fala. É incrível. Por isso que eu acho que a gente cada vez tem mais fé, mais confiança, né? É mesmo. É mesmo. Porque, sei lá, a gente não causa dúvida na gente, Uhum. né? É mesmo. É claro que a gente é tentado pelo Satanás, Sim. o inimigo tá, É. tem que ter cuidado, né? Então, tem que estar sempre É se verdade. cuidando, né? Mas eu acho que esse versículo também me ajudou muito. Amém. Amém. Porque É verdade. tem outros que a gente gosta também, Aham. mas eu tive como base, Uhum. Na porque vida, né? em nenhum momento Uhum. eu me desesperei com o Dirceu. Em nenhum Sim, momento. sim, Eu sim. chorei. Claro. Sim. Eu Sim. amava, eu ainda amo, né? Claro, né, Tia Bá? Eu Amém. esqueci. Amém. Mas, como é que eu Amém. posso dizer? Porque tem mulheres que se desesperam, né? É. Então, mesmo sendo cristãs, Uhum. tem Tem. esses casos, né? Tem, sim, tem. E querem resolver logo tudo rápido. Uhum. Eu não, eu sempre entreguei tudo assim. E como é que eu posso dizer? Eu agradeço a Deus também, porque ele foi um paciente muito tranquilo. Uhum. Disse, eu me deu trabalho como... Na hora Porque das diz que lutas todo dele. homem é fraco, né? Quando tem uma dorzinha, sim, parece que vai sim. morrer, né? É É o que verdade. eu sempre ouvi, desde a minha infância. Em geral, se for comparar com as dores que as mulheres às vezes passam, a gente é muito mais limitado. São impacientes, né? Uhum. Então, eu acho assim, eu em nenhum momento fiquei em pânico, trabalhei muito, eu não sei nem como... Às vezes, como é que eu dei conta de tudo? Uhum. Porque, por último, eu que ia no mercado, eu que ia na farmácia, eu que ia na... Então, Fazia tudo, né, Tia Bá? porque quem não Sim. tem irmã, cunhada não é a mesma coisa não, tá? É, claro. É diferente, né? É verdade. Então, vinham aqui todo dia, visitava ele, mas não pegava um copo para lavar. Mas tudo bem. Vai Graças indo. a Deus eu dei conta. Amém, Então, amém. eu acho que isso aí, sei lá. E é esse texto mesmo, né, Tia Bá? Hein? Como você falou, a gente sabe que no meio de todas as coisas vai contribuindo para o bem, né? Pois para é. o bem, assim, é uma Foi coisa esse raciocínio que você manteve no coração. no coração muito tempo. Né? É verdade, E Tia eu Bá. comentei com 2 membros da família, Uhum, sobrinhos, né? uhum. E porque a juventude acha que a pessoa de idade não sabe falar nada. Não Acho. sabe o que fala, porque é tipada. Não concordaram muito, não. Não? Mas tudo bem, Que incrível, tudo né? bem. Mas eu continuei na minha. Certo. E foi levando. E tá levando, né, Tia Bá? Porque, de fato, o que acontece que ultrapassa nosso entendimento, por isso que Deus usou essa palavra aí que você citou, porque quando o Senhor vier, ou quando Ele aparecer em glória, a eternidade diante de nós e o bem de Deus, que nem o Disseu vai estar lá, ele está lá. Disseu está em Cristo, a Ana está em Cristo, e nós vamos estar em Cristo no céu, junto com Jesus, ele está lá. Ele falou, eu vou preparar lugar para vocês. Então, o bem de Deus é muito maior do que o bem que a gente imagina. Então, quando chegar esse dia e que a gente vê todo o povo lá, o teu Dirceu, a Ana, nós todos, o meu pai, pessoas que já partiram, mas que estão na glória. Então, nós vamos perceber que o tempo que a gente viveu, todo ele, desde Adão até o dia de Cristo, é quase nada perto da eternidade. É uma coisinha de nada. Então, tudo que a gente sofreu, passou, nas mãos do Senhor, se a gente está nas mãos do Senhor, de alguma maneira, Deus faz aumentar a glória dele, por isso que contribui para o bem dos próprios que estão assim em Cristo. Né? Porque todo o bem de Deus está acontecendo já e vai ser ainda muito maior. Né? Então, é uma bênção a gente estar no Senhor mesmo, né, Tia Bá?
Eu agradeço ele todo momento, todo instante, porque realmente eu sou muito abençoada por Deus. Amém. O pessoal fica espantado e preocupado, Sim. né? Tá. Então, às vezes tu fala, né? Às vezes tu fala, eu tô por aqui ainda. Pois é. Tô por aqui. Ah, Deus tem algum propósito? Tem um Eu já propósito. perguntei, eu já fiz várias perguntas para ele me mostrar, porque Aham. senão já tinha ido, Ah, eu né? tinha ido. Ele já tinha me chamado. Ele tem Sim, uma razão de ser, ainda não sei. tem. Ainda não Às vezes a descobri, gente não pastor. entende, né, Tiabá? Tem coisa que a gente não vai entender muito, não. Pois é. Coisas além. Mas é maravilhoso a fé, porque a fé, ela te dá a comunhão com o Senhor, mesmo não entendendo certas coisas, né? É. Ó, Tiabá, aqui está o Então pão. tá. Vamos à ceia. Vamos à ceia do Senhor juntos aqui. Foi Jesus mesmo, né, que falou isso. Ele disse aqui em Mateus, ele falou, olha, vocês são agora meu corpo. E eu estou indo para a cruz também aqui, para que vocês sejam meus. Eu estou fazendo vocês serem o meu corpo lá na cruz. Então vocês vão celebrar dessa forma singela, né, pelo pão que é comparado com ele, né, então que repartiu assim. Então, como o Senhor ensinou, todos nós vamos celebrar agora. Amém. Querido Senhor, nós estamos aqui recebendo Tua palavra, compartilhando das nossas memórias e lembranças e do coração, entregando a Ti nossos caminhos, nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui. Como aconteceu em Emaús, o Senhor está aqui com a gente, de uma maneira que é bendito demais, porque não tem nada no mundo que possa comparar com a comunhão que temos, porque não é nesse mundo mesmo, Senhor, é uma comunhão do céu, e com os irmãos que estão junto com a gente, vendo, participando nessa santa comunhão. Nós celebramos como o Senhor nos deu a graça de celebrar o que o Senhor fez por nós, a união que o Senhor pegou a gente e fez da nossa vida o teu corpo, Senhor. Estamos guardados em Ti. Celebramos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, diz o Senhor aí também que Ele pegou o cálice, né? E Ele falou do sangue dele, né? Da vida dele, o sangue, a vida. Então, ele falou assim, o meu sangue é o Novo Testamento entre Deus e os homens. Então, vocês vão celebrar, eu não vou estar com vocês aí nesse momento, mas vocês vão celebrar até aquele dia, quando a gente entrar no céu, porque isso agora é profético, isso que a gente está fazendo. Está anunciando a cruz e a entrada no céu, né? E o cuidado dele com a gente. Como ele ensinou, vamos celebrar. Senhor querido, tua vida entrou para dentro da nossa vida e nossa vida entrou para dentro da tua vida, Senhor, e nós nos tornamos, foi feito de nós um só corpo com o Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido, Senhor nosso Deus, pela graça de Cristo, do Senhor Jesus, pelo que Ele fez lá na cruz e pelo que nós agora nele somos, por meio dele vivemos e para ele nós estamos seguindo, Senhor. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas que estão sendo tocadas por nossas vidas
aqui por esse tempo que a gente ainda está por aqui. Então, Senhor, que haja salvação, que haja testemunho mesmo, haja iluminação, o farol fique bem aceso nas nossas vidas, Senhor. Amém. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui juntos. Abençoa os irmãos todos, Pai querido, porque precisamos muito de Ti. Entregamos então em Tuas mãos nossas vidas, Senhor. E sabemos, Pai, pela Tua promessa, que aquele dia que o Senhor falou aqui, nessa hora da ceia, o dia que nós entrávamos no céu, para diante de Ti, da Tua face, Senhor, nós estarmos celebrando o que o Senhor é para nós, aí, pessoalmente, nas ruas celestiais. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, né, queridos? Estamos aqui mais um pouquinho. Vamos falar um tchau, né? Tiabá, pode fazer um tchau para a turma aí? Tchau. Até a próxima. Até a próxima, Fiquem gente. com Deus. Amém, é verdade. Ó, Deus abençoe então todos, fiquem firmes e qualquer coisa a gente vai se falando aí pelo caminho.